É... Ó, agora tá gravando, Paulo. Ouviu lá? Recording in progress. Um, e, esse importante episódio, né, sobre e a forma como Jesus lidou nessa situação com essa mulher. E agora vai vir uma série de afirmações que Jesus vai fazer dizendo eu sou. E aí a gente precisa estar bem atento a essas afirmações, porque toda vez que Jesus diz eu sou, ele está se referindo a, a Deus, né? A sua essência divina, a sua existência eterna. Né? Ele está se referindo àquele que falou com Moisés de dentro do arbusto em chamas. Ele está se referindo àquele que se revelou a Abraão e etc, etc. Né? Tantas referências ao eu sou no Antigo Testamento que a gente já olhou juntos. Então vamos lá, no versículo 12 de João 8, Jesus diz assim: Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí às vezes a gente fica impressionado só com essa frase, né? Eu sou a luz do mundo. E a gente fica, uau, Jesus é a luz do mundo. Que coisa maravilhosa. Mas quando ele diz eu sou a luz do mundo, isso precisa levar a gente a entender, isso precisa lembrar a gente de outras passagens que fazem referência à luz do mundo. Porque ele está dizendo que ele é essa luz do mundo. E veja bem, ele continua dizendo: Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E por isso em Mateus ele fala o quê? Vós sois a luz do mundo. Porque ele é a luz do mundo e nós o seguimos e andamos com ele, então nós temos a luz do mundo em nós, por isso nós somos a luz do mundo. Certo? Porém, nós precisamos entender, quando ele está dizendo eu sou a luz do mundo, o que ele está querendo dizer com isso? Então abre sua Bíblia em Isaías 42. No versículo 6. Na verdade, eu vou ler a partir do 5. Isaías 42, 5 diz assim: Assim diz Deus, o Senhor. E aqui a palavra sem. Opa, peraí que sumiu tudo aqui. Essa palavra, o Senhor, provavelmente vai estar na Bíblia de vocês em letra maiúscula, certo? Senhor, todas as letras em letra maiúscula. Por quê? Porque está se referindo a. É o que em hebraico a gente fala que é o tetragrama, né? A abreviação do nome de Deus, que até hoje não se sabe a pronúncia exata, né? Se é Javé, se é Jeová, né? Existe um certo debate em relação à pronúncia do nome do Senhor. Mas quando diz assim, diz Deus, Deus é El, de Deus, né? El em hebraico, El. Por isso que a gente fala El Shaddai, né? O Deus poderoso. Elohim e assim por diante. Então aqui esse Deus é El. E o Senhor na frente é Jeová ou Jeová. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o meu povo e luz para os gentios. Ou, em outras palavras, luz para as nações. Veja a distinção.
Você será mediador da aliança com o povo, com Israel, e você será luz para as nações, luz do mundo. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele está se referindo a essa passagem de Isaías, por exemplo. E o Senhor Deus estava estabelecendo Jesus como mediador da nova aliança com o seu povo, e para ser luz para os gentios, e a continuidade, para abrir os olhos aos cegos, para tirar a prisão, o cativo do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha glória às imagens de escultura. Mas Jesus não é só esse texto em Isaías que fala sobre a luz do mundo. Se você folhear algumas páginas para frente, Isaías 49, no versículo 6 também, vai dizer, sim, diz ele. Pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó. Deus está falando o quê? O meu servo. Lembra de Isaías 53? Né? O texto que fala que Jesus é o servo de Deus. E aqui ele está dizendo, pouco é seres o meu servo para restaurares as tribos de Jacó, as tribos de Israel, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Ou seja, Deus está falando sobre Ele mesmo, né? Deus falando sobre Jesus aqui, e dizendo, pouco seria eu te fazer mediador da aliança com o meu povo. Pouco seria eu te colocar para que você torne a trazer Jacó, para que você torne a reunir o remanescente de Israel. Pouco seria eu fazer isso. O meu plano é muito maior que esse. Você vai ser luz para os gentios, para as nações, luz do mundo. Mais para frente, Isaías 60. Versículo 1 diz, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações, os gentios, o mundo, se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Portanto, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, a gente deve se lembrar dessas passagens de Isaías, e não só dessas passagens de Isaías, mas também de Apocalipse 21, versículo 23, que diz, a cidade, falando da Nova Jerusalém, não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Portanto, quando a gente lê uma frase dessa na palavra, eu sou a luz do mundo, isso não pode passar para nós simplesmente como, é uma lâmpada que acende e ilumina tudo. Não. A gente precisa lembrar dessas passagens do Antigo Testamento e o que ainda os apóstolos iam falar sobre a luz do mundo. E sobre o que João ia trazer no último livro da Bíblia sobre a luz do mundo.
E lembrando então que Jesus é luz para as nações. Ele não é apenas o mediador de uma nova aliança com Israel, mas ele veio para ser luz para todas as nações, para todo o mundo. Versículo 13 de João 8. Mas os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo, portanto teu testemunho não é verdadeiro. E Jesus lhes respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. Jesus estava basicamente fazendo uma afirmação: eu venho do céu, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu venho. Vocês não sabem, mas eu sei. Vocês julgam segundo a carne, vocês julgam segundo a humanidade. Vocês julgam segundo o sistema desse mundo. Para vocês o que importa é a aparência, para vocês o que importa é a casca, lembra? Quando a gente leu em João 7, quando os irmãos de Jesus falam: não, vai, você está fazendo milagre, tem que aparecer. Daí os outros ficam impressionados com ele no templo porque ele está ensinando. Então as pessoas ficam impressionadas com os milagres, com o ensino, com as coisas externas, exteriores, com a aparência. E portanto Jesus está dizendo: vocês julgam segundo a carne, segundo as coisas do mundo. Eu não julgo ninguém. E aqui a gente confunde. Como assim não julgo ninguém? Ele vai ficar claro que ele julga sim, mas ele não julga ninguém dessa forma que eles julgam, segundo a carne. E mesmo que eu julgue, por que ele não julga ninguém, segundo a carne? Porque mesmo que ele julgue, quando ele julga é com verdade. O meu julgamento é verdadeiro, e nós vamos ver alguns versículos para frente que ele fala que ele tem muito a julgar, se referindo ao dia do Senhor. Porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Na vossa lei, que ele está sendo meio sarcástico, na minha opinião, porque quem deu a lei foi ele. Mas ele fala: na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Por isso que quando eles trouxeram a mulher adúltera, ele falou: quem vai jogar a primeira pedra? E ninguém deu o primeiro passo, né? Então precisavam de 2 testemunhas. E então ele diz: eu dou testemunho de mim mesmo, e o meu Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Ou seja, segundo a lei de vocês, o meu testemunho é verdadeiro, porque ele tem a minha própria testemunha e o testemunho do meu Pai, que é quem me enviou. E aí Jesus está deixando os caras confusos. E a gente vai perceber isso agora nos próximos versículos. Jesus proferiu essas palavras. Não, desculpa, no 19. Então eles lhes perguntaram: onde está o teu Pai? E a resposta de Jesus é ótima, né? Perceba que Jesus é mestre em não responder exatamente o que as pessoas estão perguntando. Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceriam meu Pai. Ou seja, ele não responde diretamente a pergunta. Cadê seu Pai? E ele falou: se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai. Por quê? Porque depois a gente vai ler mais adiante que Jesus é a exata expressão do Pai. Ele é a exata revelação do Pai. Portanto, se conhecêssemos a Ele, conheceríamos o Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ele ensinava no templo, mas ninguém o prendeu. Ou seja, ele estava numa posição vulnerável, mas ninguém o prendeu. Por quê? E aqui a gente aprende uma verdade muito importante no reino de Deus, porque a sua hora ainda não havia chegado.
As coisas de Deus acontecem no tempo de Deus, no tempo que Ele determinou. Não cabe a nós dizer, o conflito Israel-Palestina, então o anticristo já está se levantando, já nasceu, já está entre nós, ele é da nacionalidade tal, como muitos por aí andam dizendo. As coisas de Deus acontecem no tempo que Deus determinou. Tantas seitas religiosas tentaram marcar a volta de Jesus. Tantas denominações, né? A Igreja Adventista tentou marcar a volta de Jesus algumas vezes. Os Testemunhos de Jeová tentaram marcar a volta de Jesus algumas vezes. Não compete a nós. O tempo de Deus é determinado por Deus. Compete a nós ficarmos atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor e nos prepararmos de acordo com o que a palavra nos ensina. Isso compete a nós. Então ninguém o prendeu porque não era a sua hora. E Jesus lhes disse outra vez. E aí ele começa a dar nó na cabeça dos caras. Irei embora e me procurareis. Mas morrereis nos vossos pecados. Olha aqui uma palavra de juízo. Então, quando ele fala, eu não julgo ninguém, ele estava se referindo ao juízo dos homens. Mas ele julga, sim, com o juízo verdadeiro, que é o juízo de Deus. E ele está dando uma palavra de juízo para aqueles homens na lata. Vocês vão morrer no pecado de vocês. Por quê? Porque não creem. E a gente vai chegar ali, ele vai repetir essa frase. Mas dá uma olhada em Ezequiel. Deixa eu abrir rapidinho aqui para ler para vocês. Ezequiel 3,19. Diz assim. Mas o Senhor estava trazendo várias palavras... trazendo várias palavras de juízo para Ezequiel, para que Ezequiel exortasse a nação de Israel. E aí ele fala para Ezequiel, se eu te der a palavra de juízo e você não liberar essa palavra e as pessoas morrerem por causa do juízo, o sangue delas vai estar sobre você. Ou seja, a culpa da morte delas vai estar sobre você. Isso é muito importante para nós. Mas se eu te der a palavra de juízo e você pregar essa palavra de juízo e eles não se arrependerem e morrerem nos seus pecados, aí o sangue deles não está sobre você. Então veja aqui, 19. Mas se avisares o perverso, se avisares os iníquos, ou os ímpios, ou os pecadores, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas você salvou a sua alma. Então Jesus está falando o que para eles? Eu estou pregando a justiça do reino de Deus e vocês não estão aceitando a minha pregação. Portanto, da mesma forma como eu falei com Ezequiel, em Ezequiel 3,19, vocês vão morrer no pecado de vocês, porque vocês não estão aceitando a palavra de juízo e vocês não estão se convertendo. Agora, por que eu falei que isso é importante para nós? Isso que o Senhor fala para Ezequiel? Porque nós, se conhecemos a palavra, pense comigo, se nós conhecemos a palavra e sabemos do juízo vindouro, e nós não pregamos o juízo, de quem é a responsabilidade da condenação do seu irmão, do seu vizinho, do seu amigo de trabalho? Só que nós vivemos num mundo onde pregar a verdade não é legal. Nós vivemos num mundo onde pregar a verdade não é aceitável. Porque não é tolerante. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A verdade não tolera nada que não seja verdade.
Portanto, a verdade é absoluta e tudo que é absoluto é intolerante. Portanto, não venha com papo de tolerância para cima de nós. Não venha com papo de tolerância para cima da palavra. Quando o Senhor teve que lidar com a situação daquela mulher, o que ele disse para ela? Vá e não peque mais. Ou então com aquele homem que ele curou na piscina de Betesda, vá e não peque mais, porque se você pecar, vai te acontecer algo pior. Versículo 22 continua dizendo: e os judeus diziam: será que ele vai se suicidar? Pois ele diz: para onde vou, vós não podereis ir? Mas ele lhes disse, Jesus lhes disse: vós sois daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não. Por isso vos disse que morreríeis em vossos pecados, porque se vocês não crerem que eu sou... se vocês não crerem que eu sou aquele que almoçou com Abraão, se vocês não crerem que eu sou aquele que apareceu para Agar no deserto, aquele que apareceu para Moisés na sarça ardente, aquele que apareceu para Josué, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Então eles perguntaram: quem és tu? Você gosta de falar eu sou, eu sou, eu sou. Quem é você? Jesus lhes respondeu: eu sou exatamente o que eu estou dizendo para vocês que eu sou. Ele está desde João 3 dizendo: eu sou, eu sou. Desde João 4, na verdade, para a mulher no poço. Lembra? Eu sou. Quando o Messias vier, essas coisas vão ser ensinadas para nós. E ele fala para ela: eu sou. E depois ele diz: eu sou a fonte de água viva. Eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que multiplicou, aquele que deu pão no deserto, aquele que andou sobre as águas, ou seja, aquele que tem o domínio sobre as águas do mar. Eu sou. E aí ele continua: tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós. Ou seja, não entenda Jesus errado, não, porque muita gente vai pegar o versículo 15 e vai falar: tá vendo, Jesus não julga ninguém. Meu querido, você então não leu o 16, não leu o 21, não leu o 24, não leu o 26. E tem um monte de crente fazendo isso. Pinça um versículo da Bíblia e conta uma história sobre ele. E daí, meu querido, eu até coloquei no Instagram essa semana. Eu tô ficando ativo no Instagram de novo. Tava sumido lá, mas deu uma... Coloquei lá, né? Sabe quem gosta de pensar versículo bíblico e fazer uma teoria disso? O diabo. Né? Lembra quando ele cita versículo bíblico para Jesus para tentar, né, enganar Jesus, para tentar ludibriar? Versículo 27. Desculpa, não terminei o 26, né? Tenho muito a dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Mas eles não perceberam que lhes falava do Pai. E Jesus prosseguiu: quando tiverdes levantado o Filho do Homem. Aí a gente passa facinho por esse versículo. O que Jesus está dizendo?
quando vocês tiverem crucificado aquele que Daniel viu na visão de Daniel 7:13. Aquele que Daniel viu, o ancião de dias, Deus Pai, entregando o domínio, o reino e a glória para ele. Quando vocês levantarem na cruz, vocês vão entender o quê? Que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Vocês lembram da profecia de Moisés sobre o Messias? E ele fala: o Senhor vai levantar um depois de mim que vai falar direto de Deus, né? Como que diz lá em Deuteronômio 18:18? Go to Deuteronomy. Deixa eu achar aqui rapidinho. 18:18. Diz: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então Jesus está dizendo: o que eu falo o que o Pai me ensinou. Mais uma vez ele está dizendo: eu sou o cumprimento da profecia de Deuteronômio 18, versículos 15 em diante. Anotem essas referências que eu estou falando para vocês depois vocês lerem e ruminarem a palavra. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. E falando ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: lembra que a gente já falou sobre isso? Não basta crer, é necessário permanecer crendo. E Jesus disse para eles: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus seguidores, ou os meus discípulos. Se permaneceres nas minhas palavras. Ou seja, não adianta a gente crer na pregação. Precisamos permanecer crendo na pregação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eles ficam doidos de novo. Como assim? Nós somos descendentes de Abraão, a gente nunca foi escravo. Só se foi depois do Egito, né? Óbvio. A gente nunca foi escravo, ou seja, aquela geração ali não era escrava mesmo. Eles estavam oprimidos pelo Império Romano, mas eles nunca foram escravos naquela geração. Como que você pode dizer sereis livres? E no versículo 34, Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Grifa, escravo do pecado. Se você comete pecado, é porque você é escravo do pecado. Paulo vai dizer que todos nós éramos escravos do pecado. Versículo 35. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Isso aqui é interessante porque remete um pouco à história de Ismael e Isaac, né? Porque o filho da escrava não permaneceu na casa do pai, mas o filho legítimo da promessa permaneceu. Se, pois, o filho vos libertar, e agora Jesus está falando dele mesmo, se o filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra lugar em vós. Agora olha essa fala. Eu falo do que vi diante do meu Pai, e vós fazeis o que também ouvistes do vosso pai. De quem Jesus está falando aqui? De quem que ele está falando? Eu falo o que eu vi
diante do meu Pai e vocês falam aquilo que vocês viram e ouviram do vosso Pai. Quem é esse Pai aí que ele está falando? Alguém chuta? Vai ficar mais claro alguns versículos para frente. Abraão. Abraão, a gente pode se confundir mesmo com Abraão. E talvez a primeira vez que eu li eu também falei, ué, mas ele está falando de Abraão aqui? Não pode ser. Ele está falando do diabo. Veja que alguns versículos anteriores ele fala o quê? Se você comete pecado, você é escravo do pecado. Portanto, você faz aquilo que você ouve do seu pai. Quem é o pai do pecado? E mais pra frente ele vai falar isso. O diabo é o vosso pai. Ele vai falar com todas as letras. Porque talvez eles também estivessem falando, mas do que ele está falando? É incrível quando a gente lê a Bíblia, assim, que a gente fala, nossa, acho que a gente pensou igual aqueles caras estavam pensando igual a gente, né? Como assim? Ele está falando que a gente ouve do nosso pai Abraão? E o que tem de errado nisso? Não! Aí ele é mais claro, ele fala, não. No versículo 44 ele fala, o vosso pai é o diabo. Vocês estão achando que eu estou falando de Abraão? Versículo 39. E eles responderam, nosso pai é Abraão. Ou seja, eles estão achando que a gente é filho de Abraão, a gente está na boa. Temos promessas maravilhosas, porque somos filhos de Abraão. Mas Jesus lhes disse, se vocês fossem filhos de Abraão, estariais fazendo as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram me matar, porque vos falei a verdade que ouvi de Deus, mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai, ele fala de novo. Ou seja, não de Abraão. Vocês fazem as obras do vosso pai, não de Abraão. Abraão não faria isso. Eles reagiram, e aqui agora eles pegaram muito pesado. E aí Jesus nos dá uma lição de tranquilidade, resiliência e foco, sei lá mais o que a gente pode dar aqui, listar aqui. Eles dizem para Jesus, nós não somos filhos de prostituição. Nós temos um pai que é Deus. O que eles estão falando para Jesus? Essa historinha do nascimento de uma virgem aí é bem mal contada. É isso que eles estão falando para Jesus. A gente conhece a sua história. Virgem, né? Nós não somos filhos de prostituição. Olha a acusação que eles estão fazendo contra Jesus. E Jesus respondeu, se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam, vós me amaríeis, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem. É porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo. Eu acho que ele perdeu ele falou assim, estou sendo muito tranquilo com eles, agora deixa eu ser direto. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, ou seja, Jesus está trazendo agora uma palavra... Caramba, me fugiu o nome em português, mas tipo um word of wisdom, uma palavra de conhecimento, né? Dizendo para eles, eu sei que vocês querem me matar. Ou seja, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem satisfazer o desejo do diabo, sabe por quê? Porque ele é o homicida. Desde o princípio. E não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é o pai da mentira.
mas porque eu digo a verdade, não me credes. Gente, há uma grande disputa com a questão da verdade aqui. E a grande realidade é que nós, não só os fariseus, nós, incluindo eu, você, cada um de você aqui nessa sala, nós temos um sério problema com a verdade. Tem uma frase muito impactante que diz que o evangelho tem aquilo que os homens odeiam: a verdade. A gente vive uma era em que Isaías 5:5, se eu não me engano, fala que ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Nós estamos vivendo nesse tempo. É Isaías 5:5, é Isaías alguma coisa. Ai. Não é 5:5, mas é 5 alguma coisa. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Estamos vivendo uma era onde há uma disputa da verdade. E a grande questão é que os homens não buscam mais a verdade, os homens buscam o que é popular. Os homens buscam o que é gostosinho de ouvir. Ninguém quer saber a verdade sobre o Hamas. Não é popular. Popular é dizer que Israel é assassino de criancinhas. Ninguém quer ouvir a verdade sobre o pecado, não é popular. Popular é ser uma igreja liberal que aceita todo tipo de pecador. Sim, devemos aceitar o pecador, mas dizer o que para ele? Vai, não peques mais. Não é vem, fica pecando aqui dentro da minha igreja que eu te aceito. A gente tem que ser incômodo para pecador. Só que a gente só vai conseguir ser incômodo para pecador quando a gente tiver santidade em nós mesmos. (46) Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus ouve as suas palavras. Por isso vós não as ouvis, porque não credes em mim. Ou seja, você não crê em mim, não ouve as minhas palavras, portanto você não ouve as palavras de Deus, porque eu sou. Porque eu sou Deus. (48) Os judeus responderam: acaso não temos razão quando dizemos que és um samaritano e tens demônio? Aí partiram para o apelo de novo, né? Partiram para a ignorância contra Jesus de novo. De novo falaram que ele é endemoniado. E Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo, como vocês buscam. Há quem a busque, e ele é quem julga. Em verdade vos digo, se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá morte. Que absurdo essa frase. Se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. E os judeus disseram: agora você tem demônio mesmo, agora você está endemoniado. E aí eles vão apelar para Abraão de novo. Abraão morreu. E os profetas morreram. E você disse: se alguém te obedecer, não vai morrer? Por acaso você é maior que Abraão, que já morreu? E também maior do que os profetas que morreram? Quem você pensa que é? Versículo 54. Jesus respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor.
Quem me glorifica é o meu Pai, do qual vocês dizem que é o vosso Deus. Vós não o conheceis, eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Agora vem algo incrível que ele vai dizer. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Agora ele apelou com os judeus também. E aí eles respondem: Ah, você não tem nem 50 anos e você fala que viu Abraão? E aí ele vai falar de novo aquela frase poderosa. E Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E às vezes a gente se pergunta por que quando Moisés perguntou para Deus, quando eles me perguntarem quem é que falou com você na sarça ardente, por que Deus disse para Moisés: eu sou? Eu sou. O eu sou. Diz para eles que o eu sou te enviou. Por que ele falou isso? Porque ele é. Em todo tempo, nós precisamos entender o impacto dessa frase. Em todo tempo ele é. Ele não tem passado. Ele não tem futuro. Ele é. Eu sou. No passado, eu sou. No presente, eu sou. Na eternidade futura, eu sou. E Jesus está nos dizendo, através dessas palavras, eu sou. Antes que Abraão existisse. Antes de todas as coisas. E em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Aquele que era, que é e que sempre será. Jesus não foi criado. Ele é. E por isso que ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E a gente às vezes lê e não entende o que ele quis dizer. Mas aqueles judeus entenderam e está muito bem explicado o que eles entenderam. Por quê? Porque no versículo seguinte, eles pegaram pedras para apedrejá-lo. Porque para eles aquilo era uma grande blasfêmia. Porque Jesus estava simplesmente dizendo: vocês falam que vocês têm um certo Deus que vocês seguem. Portanto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe quem é esse Deus? Eu sou. Gente, eles não queriam matar Jesus porque Jesus não era legalzinho com eles. Porque eles não gostaram do jeito da liderança de Jesus. Mas porque para eles aquilo era uma grande blasfêmia contra Deus. Porque eles não entendiam que Jesus é Deus. E se você quer uma referência desse encontro de Jesus com Abraão, Gênesis 18 é um grande relato. É quando Jesus tem uma refeição com Abraão. Ele come com Abraão. E aí ele fala: Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Agora, quando o Senhor fala o meu dia, o dia, aquele dia, o dia do Senhor, do que se trata? Se trata do dia do Senhor. O dia do juízo. O dia da vinda do Messias.
E o interessante é você notar nessa passagem de Gênesis 18 que Abraão almoça com o Senhor e o Senhor fala: Abraão é meu amigo, né? Devo esconder de Abraão? Jesus fala: devo esconder de Abraão o que eu vou fazer? Não, deixa eu contar para Abraão o que eu vou fazer. O clamor de Sodoma e Gomorra chegaram diante de mim e eu vim executar juízo. E aqui Jesus está dizendo: Abraão viu o meu dia. E quando o Senhor vier, vai ser para executar juízo. E inúmeras vezes ele fala, Jesus fala, naquele dia vai ser pior para vocês do que foi para Sodoma e Gomorra. E de fato em Mateus ele fala várias vezes: se os homens em Sodoma e Gomorra tivessem ouvido o que vocês estão ouvindo, eles teriam se arrependido. Mas vocês não estão se arrependendo. Então naquele dia vai ser pior para vocês do que para aquela geração de Sodoma e Gomorra. Uau! Graças a Deus que esse texto começa com ele dizendo: Eu sou a luz das nações, a luz do mundo. Eu não sou só o Messias de Israel. Então essa é uma grande notícia para nós. Ele é a luz do mundo. E se a gente quiser crer e permanecer crendo nele, nós seremos libertos dos nossos pecados. E, portanto, teremos a luz dele em nós. E aí a gente vai poder ser luz do mundo, como ele ordena em Mateus 5-7. Não lembro exatamente onde que está a passagem, mas é no Sermão do Monte. Muito bem. Uau. 1 minuto para as 8. Para as 9, quer dizer, aí no Brasil. Podem comentar, perguntar, chorar, se arrepender, se converter. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade agora. A gente vai deixar aí 1 minutinho, 2 minutinhos. O Vitor está sendo regrado no horário. Então, eu queria que vocês participassem. Na verdade, esse estudo está sendo contínuo, então eu acredito que vocês já estão acrescentando coisas e construindo coisas, né, daquilo que já foi ministrar durante pelo menos essas últimas 4 ou 5 semanas do estudo de João. Então, vai abrindo as telas, não é verdade? As telas elas vão abrindo, parece que as coisas elas vão se tornando mais fáceis até por compreensão. Então, participem. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda bala aí. Se não, oramos. Vamos lá, dou-lhe uma. Thiago, tu abriu a câmera e o áudio, cara? Só abriu por abrir ou era... Não, abril tem que falar agora. Eu não tenho dúvida não, obrigado, pessoal. Tô chocado aqui, muita informação, muita coisa... muita bênção, né? Agora você fechou tua câmera, cara. Abre a tua câmera aí. Não, ele tá. É que ele tá com duas. Tá com duas. Tô usando um pro microfone e um pra câmera. Tá muito frio? Tá muito frio em São Paulo? Tá frio, aqui tá frio. Tá bem. É fogo do espírito, mas depois dessa aula, vixe, tô quentinho.
Uma coisa que eu queria comentar com vocês, importante, eu tava conversando aqui com a Stephanie hoje sobre isso. O Mike Bickle, que é um mestre da palavra, assim, e um homem de Deus que a gente respeita muito e acompanha há bastante tempo, do IHOP Kansas City, ele iniciou um estudo na semana passada sobre os capítulos 13 ao 17 de João. E ele está chamando esse sermão de Jesus, é um sermão. Ele chama esse ensino de o maior ensino do maior professor. Né? Então ele fala o maior ensino de todos os tempos do maior professor de todos os tempos. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? É um estudo de 5 capítulos de João e que ele está prevendo inicialmente um estudo de 12 semanas. Pensa, 12 semanas estudando 5 capítulos de João. Ele está estudando esses 5 capítulos de João há um bom tempo, então agora ele acha que é a hora dele compartilhar isso com a igreja. E o Senhor tem trazido no coração dele que há algo da parte de Deus nesses 5 capítulos de João que vai preparar e equipar a igreja para os tempos que nós estamos vivendo e para a geração da volta de Jesus. E o incrível disso, né, só algo a acrescentar ainda nesse comentário, ele falou que parece que o Francis Chan ouviu a mensagem dele de que ele ia fazer esse estudo e que daí o Francis Chan ligou para ele e falou assim: Mike, você não vai acreditar, porque eu estava conversando com os anciãos aqui da minha igreja, porque o Senhor tem falado conosco sobre esses 5 capítulos de João e a gente vai começar um estudo exatamente sobre esses 5 capítulos de João. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque desde o ano passado, o Senhor tem chamado a gente para ler o Evangelho de João. Então eu falei para vocês que durante a pandemia a gente começou a fazer um culto diário em casa, ou seja, tem 1 ano e meio que a gente faz culto diariamente com os nossos filhos. E minha mãe estava aqui ainda, inclusive, quando a gente fez uma leitura sequencial, sim, pausada, com tranquilidade do livro de João. E depois eu senti necessidade de compartilhar com vocês sobre o livro de João e fazer um estudo sobre o livro de João. E aí naquela época eu lembro que eu comentei com vocês, o Douglas aí do Dizescope está fazendo um estudo sobre o Evangelho de João. E embora ele tenha feito um estudo assim bem rápido, panorâmico, essa era a minha intenção inicial, fazer algo panorâmico com vocês, mas como Paulo falou, nós estamos desde novembro do ano passado para chegar no fim de João 8 hoje. Então eu creio que o Senhor está de fato trazendo a gente. Então eu queria compartilhar isso com vocês para que vocês se sintam atraídos pelo Senhor para lerem e dedicarem o tempo de vocês e o estudo de vocês no Evangelho de João. Não é à toa aquilo que eu comentei com vocês no início do estudo do Evangelho de João. Não é à toa que esse é o evangelho que se dedica, mais do que os outros 3, a falar de Jesus como Deus, a divindade de Jesus. E João 13 a 17 vai falar então do relacionamento da Trindade, do relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito. E é por isso que o Mike está chamando isso de o maior ensino do maior professor de todos os tempos. Porque ele acredita que quando nós aprendermos a participar, a sermos participantes do relacionamento de Deus com Ele mesmo na Trindade, nós como igreja receberemos poder para sermos testemunhas de Cristo no tempo do fim. Então é algo muito impactante e importante. Então eu quero chamar a atenção de vocês
para não ficarem apenas esperando até a próxima semana chegar, mas que vocês se dediquem à leitura do Evangelho de João. Continuem, obviamente, aquilo que eu sempre recomendo para vocês, continuem lendo a Bíblia sequencialmente, de Gênesis a Apocalipse. Quando chegar lá no fim, Apocalipse 22, volta para Gênesis, continua. Mas dedica tempo de meditação, de oração no Evangelho de João. E eu tô com grande expectativa assim, sobre o que Deus vai nos ensinar. A gente está acompanhando, ontem a gente assistiu a primeira mensagem dele, e vai ser toda sexta-feira. É que a gente pega só a gravação depois, porque na sexta não dá pra gente assistir aqui. Mas quem conseguir acompanhar e tiver com inglês bom aí, podem entrar lá no site do iHop e acompanhar a mensagem de sexta-feira à noite. Eu coloquei o link aqui, eu vou soltar para vocês, o link lá do iHop em Kansas. Eles foram precursores dessas casas de oração, e eles têm os turnos de adoração, oração e intercessão 24/7. Então, em qualquer horário que vocês acessem esse link, vocês vão ver que vai ter alguém ao vivo lá adorando. E isso já são anos que eles estão mergulhados nisso. E voltando a essa questão de João, como pode, né? A questão de Jesus, ele revelar a João pela relação que ele tinha, não só o fim, como nós estudamos em Apocalipse, mas ele revela toda a parte do começo, né? E há uma construção toda desde o início, desde as cartas do qual o João ele começou a se empenhar em escrever. Então é importante. Eu fico às vezes um pouco fascinado com isso, porque ele não deu o final, ele deu tudo. Ele deu o começo, ele deu durante e ele deu depois para o João. Privilegiado ele foi, privilegiado somos nós de termos esse tempo e aprendermos isso de uma forma tão profunda. Tá bem? Pessoal, eu quero agradecer, então, a participação de todos vocês. Eu tenho um pastor amigo que mandou mensagem, eu acredito que ele deva estar conectado aqui com o iPhone, o pastor Arlindo, se estiver aí, eu vou pedir para que você abra o teu microfone, dê um oi para todos, e aí aproveita e já ora para toda a turma aqui, fazendo favor. Não sei se ele está com o mic fácil ali para abrir. Colocou na fogueira, hein? Está como iPhone ali. Pastor iPhone, como que é o nome dele, Paulo? Pastor Arlindo Soares. Pastor Arlindo. Foi tentar conectar e saiu o iPhone. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo? Peço perdão, que é a primeira vez que eu entro no Zoom aqui, então não estou tão assim, modernizado quanto você, mas que honra poder participar com vocês e aprender aqui. Foi tocante mesmo, profundo mesmo. Graças a Deus pela vida de vocês. E uma honra, pastor Paulo, esse convite, poder participar com vocês aqui. Eu aprendi muito mesmo. Sempre será bem-vindo. Que honra, que honra. Estarei compartilhando para alguns pastores amigos meus também, para a liderança da igreja, para que na próxima semana eu possa estar aprendendo com vocês o maná de Deus aqui. Esse é o nosso desejo, que seja o maior número de pessoas alcançadas e despertas nessa paixão pela leitura da palavra e pela palavra, né? Esse alimento que, felizmente, hoje falta em tantos lugares. Pastor, eu vou pedir para o senhor orar, então. Abençoa todos aqui, essa quinta-feira de todos. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, somos gratos ao Senhor, Pai, pelo teu infinito amor, por tua bondade, por se derramar da tua graça, pela vida do nosso irmão hoje, Pai, que foi um canal de Deus para as nossas vidas, foi a sua voz, Senhor, para os nossos corações, Pai. Muito grato também, Senhor, pelo pastor Paulo, por esse convite, estendeu esse convite para mim estar aqui participando, Pai, nesta noite, Pai. Que a tua graça venha estar com nós, Pai, que possamos cada vez mais fluir no teu espírito, Pai, que mais e mais vidas sejam alcançadas, tocadas, ministradas por ti, Pai. O Senhor nos chamou para sermos discípulos, Pai. Estamos aqui, Senhor, com o coração para aprender com o Senhor, para ser discipulado com o Senhor, Pai. Que possamos cada dia mais refletir a tua glória e compartilhar mais e mais do teu reino, da tua justiça, do teu amor, o amor ágape, Pai. Deus, que possamos continuar vivendo o teu propósito, Pai, aqui na terra, seja feita a tua vontade, Pai, porque eu creio, Senhor, que há parâmetros do céu que serão estabelecidos através das nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, que possamos viver a tua vontade plena e absoluta, Senhor. Cada irmão que recebeu esse maná nessa noite, essa palavra,
o pastor, Pai, que ministrou nossos corações, o pastor Paulo, enfim, cada um que está nesse grupo, Pai, que possa viver cada dia mais, Pai, a tua palavra, Senhor, e que possamos, como João, Pai, sermos transformados de dia em dia, de momento em momento, e que possamos ser chamados, discípulos amados do Senhor, como João foi chamado, que possamos viver essa transformação que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Sou grato ao Senhor. Minha oração hoje é de gratidão por poder participar desse grupo nessa noite. Pai, que honra. Por isso, como pastor, eu compartilho a mesma bênção que está sobre a minha vida, sobre o meu ministério, a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado a todos vocês. Preparem um final de semana incrível na presença do Senhor, já desde amanhã, sexta, e até a semana que vem na nossa aula. As atividades para cada um nas suas igrejas locais. Sejam participantes ativos e eu tenho certeza que o Senhor ele vai usá-los de uma forma cada vez mais intensa. Vitor, obrigado pelo tempo aí de vocês. Deixa um beijão para todos aí e qualquer coisa que precisar, nos avise aqui. Maravilha, eu vou subir, eu vou Recebemos até daqui um bocado. coraçãozinho hoje lá, ó. Ei, aí, Eu vou subir a aula daqui um bocadinho para o YouTube, eu tenho que fazer as atualizações, na verdade, das duas últimas aulas para o YouTube, aí eu vou subir lá, vocês depois dão uma revisada. Material de estudo, tá bem? Deus abençoe a todos. Beijão, tchau, tchau. Nice to meet you, my brother, Vitor. Ai, ai. Muito bom. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.